Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Kiyoshigoya, sou orientando do professor Marcos Augusto Francisco Borges e eu vou apresentar o meu trabalho, cujo tema é Seis Sigma e sua influência na carreira de profissionais de TI no mercado de trabalho. Agradeço, antes disso, né, agradeço o professor Plínio e o professor Pedro Ivo de aceitarem fazer parte da banca e avaliarem o meu trabalho. Falando um pouquinho brevemente sobre a agenda, o que eu vou apresentar, primeiramente eu vou falar brevemente sobre o meu trabalho, vou apresentar uma definição sobre o Seis Sigma, falar um pouquinho do histórico, o DMAIC, as ferramentas e algumas ferramentas e os principais personagens, né, do Seis Sigma. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho na questão de seleção do público e o questionário, apresentar algumas respostas, né, e alguns comentários das respostas, e apresentar a conclusão do meu trabalho. Sobre o trabalho, o objetivo geral da minha monografia é avaliar o impacto, né, e a influência da metodologia Seis Sigma nas habilidades técnicas e comportamentais na carreira de profissionais de TI no mercado de trabalho. Desse objetivo geral, eu destrinchei em três objetivos parciais, né, sendo o primeiro objetivo apresentar a metodologia, o histórico e o ferramental. O segundo objetivo parcial é realizar as entrevistas com os profissionais de TI certificados em Seis Sigma. E o terceiro objetivo é avaliar justamente as respostas obtidas dessas entrevistas. Apresentando uma definição de Seis Sigma que eu extraí da minha monografia, o Seis Sigma, ele é uma metodologia de resolução de problemas crônicos de causas desconhecidas, né, através de uma rigorosa sequência de passos pré-estabelecidos, conhecida como DMAIC, utilizando-se sempre de fatos e dados, visando reduzir a variabilidade no processo e, consequentemente, a insatisfação do cliente e trazendo um ótimo retorno financeiro para a empresa. Ela é uma definição um tanto longa, mas do meu ponto de vista, eu acho que ela pega bem as principais definições de alguns historiadores e escritores, né, do Seis Sigma, né. É, falando ainda sobre definição, um processo Seis Sigma, estatisticamente falando, ele é um processo que cabe 6 desvios padrão entre a média e os limites de especificação, né? Ou seja, é estar 99,999660% dentro do padrão. Para ficar um pouco mais claro o que seria isso, eu trouxe aqui uma tabela, né, onde ele representa um processo 4 sigma e um processo 6 sigma, sendo 4 sigma 99,38% conforme e o 6 sigma aquele número gigante que eu falei, né, 99,99660%. Um processo 4 sigma, seriam 7 horas de falta de energia elétrica por mês, enquanto um processo 6 sigma seria 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos, né? Seria um processo 4 sigma, seria 15 minutos de fornecimento de água não potável por dia, enquanto um processo 6 sigma, ele seria 1 minuto de água não potável a cada 7 meses. Entre outros exemplos que estão aqui, né? Olhando esses exemplos, dá para ver que apesar da gente pensar que 99% está ótimo, não está. Um processo 4 sigma, no caso. O ideal é sempre melhorar mais, e sempre dá para melhorar mais um processo, né, no caso. Falando um pouquinho sobre o histórico do Seis Sigma, eu acho que antes de falar do histórico do Seis Sigma, eu acho que é legal falar um pouquinho, brevemente assim, passar rapidamente, sobre a história da qualidade, né? O histórico da qualidade. É, após a Revolução Industrial, com a entrada da produção em série, né, o que provocou uma maior produtividade, especialização de atividades, ela trouxe também uma queda na qualidade dos produtos que estavam sendo fabricados. E com isso também cresceu a preocupação justamente com a qualidade dos produtos. Pensando nisso, Walter Schellhardt, ele trouxe, ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro a trazer conceitos de estatística, né? Trazer a estatística para dentro da qualidade. Ele desenvolvendo o CEP, né? O controle estatístico de processo. Seguindo aqui na linha da história da qualidade, no pós-Segunda Guerra Mundial,
o Deming, né, e o Joseph Juran, eles desembarcaram no Japão para ajudar a reconstruir o país, né, eles trouxeram, no caso, a filosofia da melhoria contínua e adequação ao uso, né, respectivamente, o Deming com a melhoria contínua e o Joseph Juran com a adequação ao uso. No ido dos anos 60, na Guerra da Coreia, o Philip Crosby ele introduziu o conceito de zero defeito na indústria bélica americana, enquanto que o Armand Feigenbaum ele desenvolveu o conceito do TQM, né, o Total Quality Management. É, o Seis Sigma, ele deriva justamente dessas filosofias que eu citei antes, né? Ele pega um vamos dizer assim, um pouquinho de cada filosofia. Falando do nascimento do Seis Sigma em si, ele nasceu na Motorola, né, visando a correção de problemas de produto e a melhoria na lucratividade da empresa. Como resultado da implementação do Seis Sigma, ele trouxe um crescimento de 5 vezes nas vendas, né, um lucro que subiu 20% ao ano, subia 20% ao ano, uma economia acumulada de 14 bilhões de dólares, além de um aumento anual de 21,3% no preço das ações. Porém, o grande caso de sucesso do Seis Sigma veio com a General Electric, né, e o seu CEO, o Jack Welch, com a aplicação do Seis Sigma em projetos de processo, né, ou seja, no ambiente produtivo, mas também nos projetos transacionais, né, ou seja, na parte administrativa. 3 anos após a implementação do Seis Sigma na GE, a GE, né, ela faturou 1,5 bilhão de dólares. E ainda pensando no histórico do Six Sigma, é legal ver a versatilidade da metodologia, ou seja, onde ela pode ser implementada. Tem vários relatos, né, na literatura que fala da aplicação em diversos setores da indústria, como automobilística, na indústria química, na indústria farmacêutica, mas também a aplicação do Six Sigma na área de serviços, como hospitais, empresas de transportes ferroviários e hotéis. O Six Sigma também ele é motivação, né, para alguns estudos acadêmicos, como estudar os fatores críticos de sucesso da implementação de um Six Sigma, a motivação do abandono da metodologia, né, por algumas empresas, o grau de difusão do Six Sigma nas empresas, no Brasil. Muitas pessoas também têm estudado isso na parte acadêmica. Falando um pouquinho sobre, eu vou chamar de o motor do Seis Sigma, né, o ciclo DMAIC, que é aquela sequência de passos pré-estabelecidos que eu falei na definição. São 5 passos, cada passo dentro desse ciclo DMAIC, ele tem um objetivo. Passando aqui rapidamente, falando brevemente assim sobre cada objetivo, no primeiro passo, que é o Define, é, o objetivo dessa fase é identificar os clientes e os seus CTQs, né? CTQs é o Critical to Quality, né? Ou seja, o que é o crítico para o cliente. Se define o scope e também faz um mapa do processo nessa fase. Falando um pouquinho sobre a fase, meu inglês não é bom, mas a fase measure, que seria a medição, o principal objetivo é definir e validar a medida de saída, ou seja, o Y do processo, além de listar os principais pontos de variação do processo, também conhecido como X do processo, e estabelecer uma meta bem definida e seu potencial de melhoria. Na fase analyze, o principal objetivo é priorizar as variáveis que afetam o Y, buscar as causas raiz, analisando os dados, né, diferenciar o que o cliente afirma e o que é real. Uma frase conhecida, né, que é o que é e como deveria ser. Na fase de melhoria, o improve, o objetivo é determinar quais as variáveis a serem mudadas e controladas e realizar as alterações nas variáveis de entrada, no X, né? As variáveis de entrada escolhidas para otimizar a saída, no caso, o Y. E na fase de controle, que é a última fase, o principal objetivo é manter os ganhos advindo da melhoria do processo e estabelecer formas de detectar quando o processo estiver fora do controle. Falando um pouquinho sobre as ferramentas e personagens,
Eu trouxe aqui, assim, algumas ferramentas que são utilizadas em cada fase do DMAIC, em cada etapa do ciclo, né? No caso da primeira fase, Define, algumas ferramentas utilizadas são o VOC, né, que seria o Voice of Customer, ou seja, a voz do cliente, você entendeu, entendeu o que é crítico para o cliente. Outra ferramenta é o CIPOC, né, que é um mapeamento do processo, né, ou um acrônimo, né, para Supplier, Input, Process, Output e Customer, e a análise Kano. Na fase de medição, Measure, a gente tem a ferramenta Gauge RNR, que seria para a gente fazer a validação do sistema de medidas, né? Porque se você vai medir alguma coisa, você tem que garantir que você está medindo corretamente. Tem o diagrama de Ishikawa e a matriz causa e efeito. Na fase analisar, temos a ferramenta FEMEA, teste de hipótese e alguns gráficos, né? Por exemplo, boxplot, histograma, entre outros. Na fase de melhorar, a gente tem algumas ferramentas como simulações, Pokayoke e o DOI, né, que seria o desenho de experimentos. E na fase de controlar, é, trouxe uma ferramenta chamada carta de controle. E falando do Seis Sigma, dos personagens, eu trouxe os principais personagens em termos de certificação, né, que no caso seriam o Master Black Belt e o Green Belt. No caso do Master Black Belt, eles são grandes conhecedores da metodologia e suas ferramentas, né? Normalmente eles treinam, apoiam e certificam os Black Belts e os Green Belts. O Black Belt, ele também é um conhecedor da metodologia e suas ferramentas, e geralmente ele trabalha em tempo integral nos projetos, normalmente com retorno financeiro significativo, alcançando os objetivos traçados. No caso do Greenbelt, ele também conhece a metodologia e as ferramentas, não de uma forma tão aprofundada quanto o Black Belt e o Master Black Belt, mas ele tem esse conhecimento também. Ele é responsável por ampliar o alcance dos projetos dos Black Belts. E normalmente eles executam projetos com ganhos de produtividade. É, Fechando sobre o Seis Sigma e falando um pouquinho agora sobre o meu trabalho, o desenvolvimento do meu trabalho, e resgatando o conceito dele, né? Que, como eu apresentei, mostrando que na literatura o Seis Sigma ele apresenta diversos casos de sucesso da implementação da metodologia, ele gera um grande impacto nos resultados financeiros das empresas que a implementam. Qual que é o impacto da certificação? Qual que é o impacto de ter o conhecimento da metodologia, dessas ferramentas, nas habilidades técnicas e comportamentais na carreira de profissionais da área de TI? É, é, ou seja, a gente já sabe o impacto nas empresas, mas qual que é o impacto assim, nos profissionais, né, na carreira de um profissional, nas habilidades técnicas e comportamentais de um profissional da área de TI? Pensando nisso, para conseguir responder essa pergunta, eu realizei entrevistas semi-estruturadas, né, com aplicação de um questionário qualitativo com os profissionais previamente selecionados, né, observando o critério e contexto desse trabalho. Aqui, no caso, eu vou explicar um pouquinho sobre a seleção de público e o questionário. Excetuando-se o único critério mandatório utilizado para a seleção de candidatos, que foi justamente ele atuar na área de TI, eu busquei a maior diversidade possível do público, né, com profissionais de diversas formações, de várias idades, né, recém-formados e pessoas com alguns anos de experiência no mercado. Isso resultou nessa tabela abaixo, onde 4 entrevistados são formados em bacharelados em sistema de informação, 2 entrevistados são de engenharia civil, 2 de engenharia de produção, 2 de engenharia química e 1 engenheiro mecânico. Em termos de certificação dos entrevistados, 7 são Green Belts, 3 Master Black Belts e 1 Black Belt. E falando sobre o questionário em si, eu fiz algumas questões, né? São 13 questões pertinentes à metodologia Seis Sigma, né? E seu ferramental, bem como perguntas sobre a influência e o impacto da metodologia na vida profissional deles. Eu fiz essas perguntas justamente para entender assim, um pouco mais de uma forma mais profunda as mudanças causadas na carreira profissional deles, né? E
13 perguntas, né, eu agrupei elas em 4 conjuntos, sendo o primeiro conjunto um perfil, onde eu busquei entender e identificar o perfil do profissional certificado, o conjunto da metodologia, onde eu procurei entender os aspectos do Seis Sigma percebidos por esses entrevistados, a aplicabilidade, um conjunto aplicabilidade, onde eu procurei averiguar a aplicabilidade da metodologia e suas ferramentas na carreira profissional dele, e o impacto, conjunto de impacto, onde eu procurei entender se a certificação ela exerceu de alguma forma, né, influência na vida profissional do entrevistado. Aqui eu trouxe algumas, eu não trouxe todas as perguntas, eu trouxe as perguntas que eu achei que fossem, que são mais interessantes, até para poder caber na minha apresentação, né? Eu trouxe no conjunto perfil, eu trouxe a pergunta 2, né, que é justamente o que motivou a realizar um curso de certificação Seis Sigma, onde 8 entrevistados responderam que eles realizaram o curso de certificação por interesses pessoais e 3 por demanda profissional ou demanda de mercado. E eu trouxe a pergunta 3 também, ainda relacionada ao conjunto de perfil, que é de que forma você acredita que a procura por profissionais com essa formação impactou na decisão de realizar o curso? Sete entrevistados disseram que essa procura ela teve pouca representatividade na decisão de realizar o curso, enquanto que 4 entrevistados disseram que essa procura teve uma alta representatividade. No conjunto metodologia, a pergunta 1 foi feita como conheceu a metodologia, né? Onde 6 entrevistados responderam que conheceram na empresa em que trabalharam e 5 responderam que conheceram na faculdade. E a pergunta 8, ainda relacionada a conjunto metodologia, falando como seu aprendizado prévio na graduação influenciou no aprendizado da metodologia. É, 8 entrevistados consideraram que o aprendizado prévio ele foi relevante e influenciou, né, no aprendizado, enquanto 3 consideraram que ter um aprendizado prévio na graduação ele não influenciou no aprendizado da metodologia. Sobre o conjunto aplicabilidade, eu escolhi a pergunta 5, que é como você enxerga a aplicação da metodologia Seis Sigma na sua área? 8 responderam que a metodologia é aplicável e 3 disseram que a metodologia Seis Sigma não é aplicável na área em que eles estão atuando. Na pergunta 12, em termos de habilidades comportamentais e técnicas, qual a contribuição da metodologia para a sua carreira profissional? Aqui nessa pergunta, no caso, 10 pessoas, né, ou seja, quase todos responderam que houve uma contribuição da metodologia e que as ferramentas e a metodologia, elas são aplicáveis no dia a dia. E apenas uma pessoa respondeu que não houve qualquer contribuição. No conjunto impacto, eu escolhi a pergunta 7, a pergunta é: quais características da metodologia você acredita que possam agregar aos profissionais de TI, né? Aqui, no caso, todo mundo respondeu, todos os entrevistados, né, os 11 responderam que é a modificação para um mindset, né, um modo de pensar mais analítico, né, mais voltado a dados. E 11 pessoas responderam, e na pergunta 11, que é, você poderia falar um pouco sobre sua trajetória profissional antes e após a certificação? 5 pessoas não conseguiram falar sobre a trajetória profissional antes e após, porque eles estavam no primeiro emprego, ou seja, eles tiraram a certificação quando eles ainda estavam no primeiro emprego. E dos que conseguiram falar sobre a trajetória profissional antes e depois da certificação, essas 6 pessoas, elas disseram que passaram a usar dados, né, para tomada de decisão e resolução de problemas. Como conclusão das entrevistas e análise das respostas das 13 perguntas que eu fiz na minha monografia, nas entrevistas, as principais conclusões que foi possível tirar do meu trabalho foi que o conhecimento da metodologia e suas ferramentas e a sua aplicação na rotina de trabalho para os entrevistados, elas são mais importantes que a certificação em si, que você tirar a certificação. Ou seja, você conhecer a metodologia, saber como ela funciona, e saber as ferramentas e conseguir aplicar elas, isso é muito mais importante do que você ter um papel ou do que você colocar num currículo que você tem uma certificação.
Eu coloquei também que, sim, é notável a melhora na empregabilidade do profissional certificado, ou seja, se ele tem lá no currículo que ele é certificado em Six Sigma, seja um Green Belt, um Black Belt ou um Master Black Belt, ele tem uma procura maior no mercado, sim, pelas empresas, né? Ele é mais disputado, essa pessoa certificada. Só que os entrevistados, eles consideram que justamente a aquisição da competência analítica, crítica dos dados, e a alteração desse comportamento mental, o mindset que eu falei, para tomadas de decisões, ela é muito mais relevante. É o que os entrevistados consideram, pelo menos, né? E apesar de alguns entrevistados terem comentado que já viram a aplicação da metodologia na área de TI, ou até mesmo que ajudaram, participaram na, numa aplicação, a conclusão que eu cheguei é que não há evidências consistentes da aplicabilidade da metodologia na área de TI, né? E, uma última conclusão é que existe uma grande aplicabilidade do ferramental da metodologia na rotina diária de trabalho dos entrevistados. Não há uma aplicabilidade da metodologia, implementar o Seis Sigma, né? Melhorar um processo, fazer um processo, alcançar um nível Seis Sigma, ou um nível Cinco Sigma, que seja, né? Não há essa aplicabilidade da metodologia para melhorar o processo, mas a aplicabilidade do ferramental da metodologia, aquelas ferramentas que eu falei, né? O VOC, análise Kano, matriz causa e efeito, eles conseguem aplicar essas ferramentas, mas não aplicam a metodologia em si. Bom, termino a minha apresentação aqui agradecendo pela disponibilidade de vocês, né, professores, e agora eu abro espaço a perguntas.